Eu trabalho muito com pacientes oncológicos, pessoas passando pelo tratamento do câncer. E muitas Nossa. vezes eu ouço isso dessas pessoas, né? Poxa, mas eu sempre comi bem, eu sempre fiz exercício físico, eu sempre me cuidei. Como é que eu posso ter ficado doente? E eu gosto Uhum, muito de uma definição de saúde. A gente tem várias definições de saúde. Antigamente a gente tinha uma sim. definição que saúde era ausência de doença. Algumas décadas depois, a Organização Mundial de Saúde trouxe uma nova definição, dizendo que saúde é o completo bem-estar físico, emocional, social. Só que Uhum, eu acho que é muito difícil a gente ter um completo bem-estar em todas as áreas, né? Somos seres humanos que oscilamos, que temos altos e baixos, isso é da natureza humana. Então eu uhum, gosto muito de uma definição de saúde feita por uma pesquisadora chamada Uber, em que ela diz que saúde é a capacidade da gente se equilibrar quando a gente tem algum desafio, seja esse uhum, desafio físico, emocional, social. Então dá para a gente essa sensação do movimento. Não quer dizer que está sempre tudo bem, mas quando alguma coisa se desvia, eu consigo voltar, eu consigo me adaptar, eu consigo me uhum, equilibrar. E eu costumo falar para os pacientes isso: olha, o fato de você a vida toda ter comido bem, se exercitado, faz com que o seu corpo tenha mais capacidade de lidar com uma adversidade que eventualmente aconteça. Todos uhum, estamos frente a adversidades, né? Mas quando a gente uhum, tem essa capacidade do corpo de estar mais fortalecido, a recuperação é mais fácil. A gente tende a ter menos infecções, isso é verdade, muito por um uhum, mecanismo de conseguir combater os possíveis efeitos tóxicos do estresse, né? Mas a gente uhum. também consegue, eventualmente, se a gente adoecer, passar por um tratamento com mais tranquilidade, com uma qualidade melhor de vida ao longo de qualquer tratamento que eventualmente a gente precise passar. Uhum. E é bacana porque nesse contexto todo, até tem alguns dados que trazem que a maioria das doenças, elas são muito mais psicológicas, vamos chamar, eu acho que é mais ou menos isso, muito mais mentais, emocionais, do que propriamente uma invasão, uma intervenção física, né? Faz sentido isso? Na verdade, o que aconteceu é assim, desde a época de Descartes, a gente começa a dividir o ser humano entre corpo e mente, né? Como se Uhum, fossem duas coisas separadas. Então, essa visão muito cartesiana da nossa saúde, que uhum, foi muito boa por um período, porque nos permitiu estudar, aprofundar, entender muito bem o funcionamento do corpo e das doenças, mas que hoje a gente sabe que essa divisão ela não existe. correto. Tudo que acontece na nossa mente reflete no nosso corpo, tudo que acontece no nosso corpo reflete na nossa mente. Essa interação, ela é constante. Então, vou trazer um exercício prático aqui para quem está nos ouvindo conseguir entender. Queria pedir, gente, quem quiser pode até fechar o olho para fazer esse exercício, tá? Pensa num limão bem azedo. Pensa que você está chupando um limão muito, 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 muito azedo. E tenta observar o que acontece no seu corpo quando você pensa que você está ali degustando, experimentando um limão azedo. Chegou, já deu até os negocinhos nos carinhas do ácido do limão. Deu o ácido do limão, a gente percebe que a boca Uhum, saliva mais, né? As nossas glândulas salivares, elas produzem saliva. E a gente não está, de fato, chupando um limão. Através uhum, de um pensamento, esse pensamento gerou uma mudança química e biológica no corpo que fez a gente produzir mais saliva. Então, esse uhum, é um jeito muito fácil da gente entender que o que passa nos nossos pensamentos muda o funcionamento do corpo mesmo, né? uhum, Então, quando a gente pensa assim, as doenças começam na cabeça, pode ser que muitas vezes a gente está passando por períodos de estresse, de grandes desafios, e isso faz com que os nossos pensamentos, sem que a gente perceba, comecem a alterar mesmo a bioquímica do uhum, corpo, e isso altera o funcionamento do nosso corpo. uhum, O contrário também acontece quando a gente está com um quadro de dor, a gente tende a ficar com pensamentos mais deprimidos. Quando a gente tem uma noite mal dormida de sono, a gente tende a ficar com pensamentos mais irritados, a gente fica mais reativo ao que acontece. Então, essa interação ela está acontecendo o tempo todo entre corpo e mente, por isso que hoje a gente usa muito esse termo medicina mente-corpo,
para Uhum. falar sobre essa interação constante. E a gente sabe que se a gente consegue entender como funcionam os nossos pensamentos e talvez até regular o que acontece nos nossos pensamentos, isso vai ter um impacto, com certeza, no funcionamento do nosso corpo como um todo. E quando a gente está num dia muito estressante, além da gente estar desatento e comer mais do que a gente precisa, porque a gente perde um pouco a percepção da fome, da saciedade, né? Você não consegue observar isso acontecendo no seu corpo. Uma outra coisa que acontece é o seguinte: quando a gente está estressado, o estresse ele é uma resposta que acontece no nosso corpo de sobrevivência. Quando a gente está se sentindo ameaçado ou desafiado, o corpo liga a essa resposta chamada resposta de estresse, que é uma resposta que acontece desde que a gente vivia na natureza, os nossos antepassados mais remotos, né? Então essa resposta, ela é uma resposta que a gente chama de luta ou fuga, é para você sobreviver naquele momento. E quando você tem que sobreviver fugindo de um leão, uma coisa da natureza, você não precisa digerir comida. Então, uma outra coisa que acontece na resposta de estresse é que o nosso trato digestivo não tem capacidade de digerir a comida. Então, a gente põe muita coisa para dentro, mas a gente está produzindo pouca saliva, pouco suco gastrointestinal, a gente não consegue digerir. Ao passo que, quando a gente desliga essa resposta de estresse e liga uma outra resposta que se chama resposta de relaxamento, que é quando a gente está se sentindo seguro, quando a gente está presente. A prática da meditação liga no nosso corpo, né? Essa resposta chamada resposta de relaxamento. Quem é praticante deve perceber que a boca fica mais molhada, a gente produz mais saliva, às vezes a gente sente a mão esquentar, né? A gente regula o funcionamento de uma parte do nosso sistema nervoso chamado autônomo. Então a gente melhora a capacidade de digestão quando a gente está nesse estado da calma. Por isso que é muito importante mesmo, antes da gente iniciar a nossa refeição, a gente ter um momento ali de cultivar a presença, de observar o corpo, de acalmar o nosso estado mental, para que fisiologicamente, de novo, o nosso corpo esteja mais preparado para digerir os alimentos que entrarem, que é uma coisa prática do dia a dia, né? Não é um estado elevado de êxtase, Correto. nada disso, é no dia a dia que a gente observa isso acontecendo. Sim. E aí eu acho que fica mais fácil até a gente se motivar para praticar, porque a gente vai vendo esses pequenos benefícios acontecendo ao longo dos nossos dias, né? Não é nada que eu preciso, meu Deus, preciso estar isolado no alto da montanha, num retiro para colher esse benefício. De jeito nenhum. Exatamente É isso. no dia a dia mesmo.